Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nostalgia Séries. Hoje o tema é off-topic, porque apesar do nome do canal eu vou falar de um filme. Mas é por uma boa causa, o foco é um personagem que muitos amam há décadas. Lone Ranger, o Cavaleiro Solitário, que só no Brasil é chamado de Zorro, sendo que Zorro é esse aqui. Falo disso em outro vídeo, se você quiser dar uma olhada depois, vai lá. Teve série em live action, teve série em desenho animado, teve muita revista em quadrinho e teve longa-metragem. Longa-metragem ruim. E nem tô falando desse, ruim que dói, e conhecido de muita gente. Eu falo de um filme obscuro, A Lenda do Cavaleiro Solitário, de 1981, dirigido por William Fraker. Nessa obra-prima, só que não, Clinton Spilbury interpreta John Reid, indo para o oeste, para o Texas, para se juntar ao irmão Dan depois de concluir a faculdade de Direito. Na viagem de diligência de volta para a cidade de Del Rio, ele faz amizade com a bela Amy Striker, papel de Juanin Clay, que atuou em War Games, Jogos de Guerra, de 1993 e faleceu em 1995, aos 45 anos, vitimada por uma doença que nunca foi especificada pela família. John até ajuda a salvar essa diligência e seus passageiros de assaltantes. Mas o irmão Dan Reid tem sentimentos mistos sobre o retorno de John, seu irmão mais novo. O Texas ainda é um lugar que precisa ser domesticado e ele não acredita que essa domesticação ocorra pelos livros de direito. John começa a escrever para o jornal local de propriedade do pai de Amy, textos denunciando as atividades da gangue do Major Bartholomew Butch Cavendish, interpretado pelo icônico Christopher Lloyd. Claro que isso tem tudo para dar muito ruim. De fato, assim que John cria coragem para beijar Amy, o escritório do jornal é saqueado. Depois de saquear o escritório, eles enforcam o velho jornalista nas vigas. Os Texas Rangers partem em busca dos responsáveis, com Dan liderando o caminho e seu irmão mais novo, John, usando um distintivo dos Rangers pela primeira vez. Mas há um plano de Cavendish para atrair os Rangers para uma armadilha com a ajuda de um traidor do grupo. Quando o tiroteio para, Dan está morto e John está deitado embaixo dele, gravemente ferido. É quando ele é encontrado por Tonto, interpretado por Michael Horse, que eu não consigo parar de ler mentalmente como Michael Cavalo, que é bem adequado para esse filme. Ficamos sabendo, por meio de um flashback, tratar-se de um amigo de infância. Nesse recordatório audiovisual, Patrick Montoya faz o Tonto e Mark Gilpin, que fez o filho do chefe Brody em Tubarão 2, de 1978, faz o pequeno John. Tonto leva John Reid de volta à sua aldeia, de Tonto, não de John, para se recuperar. Quando está saudável novamente, John captura um garanhão branco que ele chama de Silver, coloca balas de prata em suas 6 armas, veste uma máscara e sai cavalgando com Tonto ao seu lado. Ele tem um assassinato de irmão para vingar. E o Cavaleiro Solitário ainda não sabe, mas em breve haverá um presidente que também precisará ser resgatado. Vou falar sobre esse filme que consegui assistir há bem pouco tempo. Mas antes, se você está curtindo este vídeo, deixe seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se e acione o sino de notificações marcando a opção todas. Caso queira comentar e compartilhar, será ótimo. Antes de falar do filme propriamente dito, preciso mencionar uma história sórdida de bastidores. Como todos os fãs sabem, Clayton Moore interpretou o Cavaleiro Solitário na série famosa, que eu e muita gente assistíamos nas manhãs de domingo em dobradinha com Will Sonnet, outra série de Bang Bang. Na época desse filme, Clayton já era idoso, o que parece que era um crime na visão dos produtores do filme. Os caras tiveram a coragem de processar o ator para que ele não fizesse aparições públicas como o Cavaleiro Solitário, que era algo que ele vinha fazendo praticamente desde que a série terminara. O motivo descabido e ridículo é que esses produtores temiam que o ator envelhecido desse ao público uma impressão errada do Vingador Mascarado e atrapalhasse a bilheteria. Se soubesse dos resultados finais dos esforços dos produtores, teria sido Moore a processar os cineastas por diminuir o interesse no personagem Cavaleiro Solitário.
A obra custou entre 13 e 18 milhões de dólares e conseguiu a façanha de arrecadar 12 milhões. Como a matemática do cinema exige que um filme renda pelo menos o dobro para começar a dar lucro por causa das despesas com a propaganda e outras providências, esse equívoco em forma de filme nem mesmo se pagou. Quer a receita para um fracasso cinematográfico? Faça um filme como esse. Contrate 2 atores bonitos, mas completamente inexperientes, cujas falas parecem leitura de ensino fundamental para os papéis principais. Use um roteiro fraco que consegue contar uma história já contada nos quadrinhos com muito menos brilho e emoção. A famosa abertura musical de William Tell só aparece aos 58 minutos. Cara, leva 1 hora e 10 minutos antes que o Ranger coloque sua máscara pela primeira vez. E aí só sobram 28 minutos, uma granulação suave para dar ao filme uma aparência desbotada completa as péssimas escolhas. Tudo bem que há um clímax explosivo, mas a essa altura os espectadores já suportaram 2 coisas traumáticas. Uma das piores músicas tema da história da música ocidental, The Man in the Mask, que inclui uma narração rimada, sim meus amigos, rimada, interpretada pelo artista country Merle Haggard, que além de ridícula é totalmente desnecessária e quebra o clima pretendido. Curioso é que essa josta foi composta por John Barry, com letras escritas por Gene Pitchford, famoso por uma das trilhas mais bacanas dos anos 1980 para o filme Footloose. Para você ter uma ideia, o filme consegue desperdiçar um grande ator, Christopher Lloyd, que certamente poderia ter tido uma atuação muito mais desagradável como o vilão da peça, mas passaram para ele que não era para espantar a plateia. Do mesmo modo, outro ator que não precisava provar nada a ninguém em termos de talento, Jason Robards, faz o que ele foi mandado, e sua interpretação do presidente Grant é às vezes palhaça e surreal. 2 atores tiveram destinos diferentes depois desse filme. Michael Horse, intérprete de Tonto, que era ourives de profissão, tinha como única outra experiência como ator um pequeno papel em um filme de TV e não estava encarando a coisa toda com seriedade. Ele declarou numa entrevista: "Para mim, isso é uma aventura, diversão. Tenho curiosidade em saber se consigo atuar. Logo descobrirei. E se eu for um fracasso, vou pescar." Mesmo com essa postura patética, acabaria sendo aclamado por seu papel como um delegado na série de TV de sucesso Twin Peaks. Quanto ao intérprete do protagonista, mesmo tendo assinado um contrato para 3 filmes interpretando o herói mascarado numa trilogia que graças a Deus não aconteceu, mais de 4 décadas depois, Clinton Spilsbury, que na data de postagem deste vídeo tem 74 anos, ainda não apareceu em nenhum outro filme, o que certamente não é uma coisa ruim, já que ele era um cara difícil de lidar. Além de assumir uma postura de astro de cinema, metendo-se em assuntos que não eram de sua conta, envolveu-se em uma série de brigas com membros de equipe durante outras filmagens e recusou-se a fazer qualquer trabalho de divulgação para o filme. Ou seja, ele pediu, implorou para nunca mais ser chamado para nada, nem figuração sem fala. Spilsbury era fotógrafo e não tinha nenhuma experiência em atuação. O produtor Martin Starger contou o motivo da escolha. "Ele ficou ótimo na máscara, o que parece uma coisa estranha de se dizer, mas isso foi importante porque tínhamos que encontrar um ator cujos olhos não estivessem muito próximos. A máscara não fica bem se os olhos estiverem muito próximos. Mas o pior vem agora. Na verdade, nem é a voz dele que você ouve ao assistir essa maravilha. Isso porque as falas foram consideradas tão terríveis, falsas e engraçadas pelos motivos errados que ele foi dublado por James Keach. Assim como Spilsbury nunca mais atuou, o diretor Fraker nunca mais dirigiu. 5 cavalos diferentes interpretaram Silver e 3 cavalos interpretaram Escoteiro, cavalo do tonto. As atuações de todos esses animais foram infinitamente melhores do que a de Spilsbury. Quanto àquele absurdo processo que Christopher Lloyd chamou de desagradável e desnecessário, Clayton Moore, que não era tonto, tinha sido proibido de se apresentar com a indumentária completa do Lone Ranger, mas contornou o problema usando óculos escuros em vez de máscara durante apresentações públicas.
o que é muito, mas muito bizarro. A cereja do bolo é que Moore fechou o contrato publicitário com uma marca de óculos e ganhou uma boa grana. Se você for assistir ao filme, é por sua conta e risco, não diga que não foi avisado. Até mesmo a versão de 2013, The Lone Ranger, que é muito ruim, é melhor do que esse. Algumas falas do filme são memoráveis, o que não quer dizer que sejam boas. A personagem Amy Striker, tendo embarcado em uma diligência, diz aos colegas de viagem: "Alguém de vocês, cavalheiros, poderia trocar de lugar comigo? Eu não consigo ler andando de costas." Dan Reed, quando Tonto lhe entrega uma bala porque ele está com dificuldade de acertar um alvo com uma pistola, Dan pergunta: "Uma bala de prata?" Ao que Tonto, com um ar professoral, responde: "É mais precisa." Tonto, avistando Silver, demonstra sua admiração. "Ele brilha como a lua." E Dan Reed especifica: "Ele brilha como prata." Pronto, cavalo batizado. O presidente Grant: "Agora veja, quando eu estava aqui há 3 anos, essas colinas estavam cheias de búfalos. Estou aqui há 3 dias e não vi nenhum. Cody, o que aconteceu com eles?" Ao que William Frederick Cody, mais conhecido como Buffalo Bill, responde: "Eu atirei neles." O presidente Grant, quando Cavendish revela seus planos de iniciar uma nova República do Texas: "Major Cavendish, você é um filho da puta doente." Só para constar, além do 18º presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant, tem mais 2 personagens históricas nesse filme. O primeiro é James Butler Hickok, mais conhecido como Wild Bill Hickok, que foi um herói popular do Velho Oeste americano, conhecido por sua vida na fronteira como soldado, escoteiro, policial, ladrão de gado, pistoleiro, jogador, showman e ator, e por seu envolvimento em muitos tiroteios famosos. É interpretado por Richard Farnsworth. O segundo é William Frederick Cody, mais conhecido como Buffalo Bill, que foi um soldado americano, caçador de bisões e showman, papel de Ted Flicker. Muito obrigado por ter assistido até aqui e esteja conosco nos próximos vídeos do canal Nostalgia Séries e alguns filmes.